O afrofuturismo é um movimento cultural, estético e filosófico que surgiu como uma resposta criativa aos traumas históricos da diáspora africana, utilizando ferramentas da ficção científica, fantasia e realismo mágico para descolonizar imaginários e reconstruir narrativas negras através de um paradigma que entrelaça tecnologia avançada, cosmovisões africanas e ancestralidade, criando assim futuros alternativos onde comunidades negras prosperam como protagonistas de seu próprio destino, ao mesmo tempo que revisita criticamente o passado e o presente, um exercício que vai além da representação para se tornar um ato de resistência e reexistência, como demonstrado pioneiramente por Sun Ra em sua mitologia cósmica de libertação, pela literatura visionária de Octavia Butler, e contemporaneamente por obras como Pantera Negra, que imagina Wakanda como uma nação africana não colonizada e tecnologicamente avançada, ou por autores brasileiros como Fábio Cabral, Sandra Menezes, Lu Ainzaila e Ale Santos, que incorporam elementos de culturas afro-brasileiras, como o candomblé em narrativas distópicas e cyberpunk, desafiando a falsa dicotomia entre tradição e modernidade, e afirmando que o futuro é, inevitavelmente, negro. O afrofuturismo, como uma resposta profunda à exclusão histórica das vozes e perspectivas negras nas narrativas de futuro, tecnologia e progresso, é, em essência, uma resistência contra o apagamento cultural e uma reação à desumanização causada pela escravidão, pelo colonialismo e pelo racismo estrutural. Ele se constitui como um movimento de contranarrativa que, ao imaginar mundos alternativos, distopias ou utopias, questiona diretamente as premissas eurocêntricas que durante séculos relegaram populações africanas e diaspóricas a um passado de opressão ou a um futuro inexistente. Mais do que um gênero estético, é uma ferramenta de libertação intelectual que permite à comunidade negra reivindicar seu direito de sonhar e de moldar o amanhã, inserindo-se no centro de histórias onde a tecnologia não é um instrumento de dominação, mas de conexão com a ancestralidade e de prosperidade coletiva. Intrinsecamente ligado aos movimentos negros de resistência, o afrofuturismo dialoga com as lutas por representatividade, justiça social e equidade, traduzindo demandas políticas em poderosas metáforas artísticas. Se a luta nas ruas exige o fim da violência racial e o reconhecimento de direitos, a luta afrofuturista opera no plano simbólico, desconstruindo a ideia de que o futuro é um espaço neutro e mostrando que ele deve ser construído a partir de diversas matrizes culturais. Dessa forma, o movimento não foge do confronto com as questões do presente. Pelo contrário, ele as reprocessa criativamente, propondo que a verdadeira inovação só é possível quando integra o conhecimento ancestral, a crítica social e a ousadia de imaginar um mundo onde a negritude não precise ser explicada, mas celebrada como força propulsora de novas realidades. A descolonização do futuro constitui um dos pilares fundamentais do afrofuturismo, representando uma crítica contundente à hegemonia eurocêntrica que historicamente monopolizou a imaginação do porvir. Nas narrativas convencionais de ficção científica e futuristas, o destino da humanidade é frequentemente retratado através de uma lente que exclui ou marginaliza perspectivas negras, relegando-as a um passado de opressão ou a um presente de subalternidade, sem qualquer agência na construção de amanhãs tecnologicamente avançados ou socialmente complexos. O afrofuturismo rebate essa exclusão ao afirmar que o futuro não é um espaço neutro, mas um campo de batalha ideológico onde se deve contestar as narrativas coloniais que perpetuam a invisibilidade e a desumanização. Ao inserir corpos negros em cenários de exploração interestelar, inovações cibernéticas e realidades alternativas, o movimento reclama o direito de existir no futuro e também o poder de defini-lo, desconstruindo a noção de que o progresso tecnológico e a modernidade são domínios exclusivos de uma visão de mundo branca e ocidental. Trata-se, portanto, de um projeto que busca descolonizar o imaginário, questionando quem tem o privilégio de sonhar e quem é condenado a permanecer ancorado em um passado imutável. A fusão entre tecnologia e ancestralidade no afrofuturismo atua como um poderoso antídoto contra a dicotomia artificial que opõe tradição e modernidade, demonstrando que inovação e saberes tradicionais podem coexistir e se fertilizar mutuamente. Este tema desafia a narrativa colonial,
que frequentemente retrata as culturas africanas como arcaicas ou paradas no tempo, propondo, em vez disso, que os conhecimentos ancestrais, seja por meio da filosofia iorubá, dos sistemas de conhecimento bantu ou das práticas ritualísticas do candomblé, não só dialogam com a tecnologia, mas oferecem frameworks alternativos para seu desenvolvimento e aplicação ética. Nesse contexto, a tecnologia é uma extensão da agência humana que pode ser aproveitada para curar feridas históricas, preservar memórias coletivas e criar novas formas de comunidade. Oracles digitais, inteligências artificiais inspiradas em entidades espirituais como os orixás, ou arquiteturas biomiméticas que replicam padrões de artefatos tradicionais, ilustram como o afrofuturismo concebe um futuro no qual a inovação não implica a erradicação do passado, mas sua contínua reinterpretação e valorização, afirmando que o verdadeiro avanço é aquele que honra suas raízes enquanto se projeta para frente. As projeções utópicas e distópicas no afrofuturismo servem como lentes críticas para examinar as contradições do presente e especular sobre consequências de sistemas de opressão racial, ao mesmo tempo que abrem espaço para a imaginação de alternativas radicais de existência. Se as distopias frequentemente refletem temores concretos, como a amplificação do racismo através da vigilância algorítmica, a exploração biotecnológica de corpos negros ou a perpetuação de colonialismos em planetas distantes, as utopias afrofuturistas não são meras escapistas, mas propositivas. Elas encenam sociedades onde nações africanas nunca foram colonizadas, onde a diáspora reconquistou sua autonomia cultural e tecnológica, ou onde comunidades desenvolvem modelos de organização social baseados em reciprocidade e justiça restaurativa. Essas narrativas não ignoram a realidade do racismo. Pelo contrário, elas o confrontam ao demonstrar que outros mundos são possíveis quando se centram epistemologias negligenciadas. Dessa forma, tanto a utopia quanto a distopia funcionam como ferramentas pedagógicas e políticas, convidando o público a questionar estruturas de poder atuais e a engajar-se na construção de futuros mais equitativos. A exploração do corpo, da identidade e da autonomia no afrofuturismo revela uma preocupação profunda com as formas pelas quais a tecnologia pode ser instrumentalizada, tanto para a emancipação quanto para o controle de populações marginalizadas. Este tema examina como corpos negros, historicamente objetificados, violados e regulados por regimes escravocratas e racistas, podem reclamar sua soberania através de modificações cibernéticas, extensões biotecnológicas ou práticas de realidade aumentada que permitam redefinir a identidade para além dos marcadores sociais da raça. No entanto, o afrofuturismo mantém uma ambivalência crítica. Se por um lado celebra a potencial libertação oferecida pela tecnologia, por outro alerta para seus perigos, como a reprodução de hierarquias através de viés algorítmico ou a vigilância preditiva que criminaliza corpos negros. A autonomia conquistada através do aprimoramento tecnológico pode ser uma forma de resistência, mas apenas se for acompanhada por uma desmantelação das estruturas que perpetuam a desigualdade. Através de narrativas de ciborgues que honram seus ancestrais ou de personagens que usam implantes neurais para preservar memórias culturais, o afrofuturismo propõe que a verdadeira autonomia reside na capacidade de autodefinição, integrando tecnologia ao cultural de maneiras que afirmem a vida e a diversidade negra. O afrofuturismo no Brasil tem ganhado força significativa na última década, com autores e obras que reinterpretam a estética e a filosofia do movimento através de uma lente brasileira, incorporando elementos das culturas afro-brasileiras como o candomblé, a capoeira e a herança de resistência quilombola, enquanto criticam as realidades sociais do país. Aqui estão alguns autores e histórias emblemáticas. Fábio Cabral. Cabral é um dos nomes mais influentes do afrofuturismo brasileiro contemporâneo. Sua obra mistura elementos de cyberpunk, fantasia e tradições africanas e afro-brasileiras. Em O Caçador Cibernético da Rua 13, ele narra a história de um herói que usa tecnologia avançada e conhecimentos ancestrais para combater forças opressoras em um futuro distópico. A narrativa incorpora orixás como entidades cósmicas e explora a ideia de que a tecnologia não é alienante, mas pode ser harmonizada com a espiritualidade africana. Lu Ain Zaila.
Lu é uma escritora e pesquisadora carioca que aborda o afrofuturismo como ferramenta de resistência e reexistência negra. Em Brasil 2408, ela imagina um futuro onde afro-brasileiros constroem sociedades autônomas baseadas em tecnologia sustentável e conhecimentos tradicionais, enquanto enfrentam resquícios de um sistema colonialista. Sua obra frequentemente questiona: como seria o Brasil se a diáspora africana tivesse controle sobre seu destino tecnológico e social? Sandra Menezes. Sandra cria uma narrativa que conecta o Brasil colonial a um futuro interestelar, onde protagonistas negras usam conhecimentos de matriz africana para navegar entre dimensões e realidades. A obra explora a ideia de que a ancestralidade não é algo estático, mas um portal para futuros possíveis. Seu enredo incorpora elementos de realismo mágico e ficção científica, desafiando a noção de linearidade temporal. Alê Santos. Alê Santos, conhecido por seu trabalho de divulgação da história africana nas redes sociais, traz para a ficção uma narrativa que combina mitologias iorubá com cenários pós-apocalípticos. Em O Último Ancestral, personagens usam tecnologia para recuperar memórias ancestrais e reconstruir civilizações destruídas pela exploração colonial. A obra critica a destruição ambiental e a alienação cultural, propondo que a sobrevivência negra depende da reconexão com saberes tradicionais. O afrofuturismo e o anarcotranshumanismo compartilham uma profunda desconfiança em relação às estruturas de poder estabelecidas e uma busca visionária por futuros de libertação radical. O afrofuturismo direciona sua luta contra as estruturas de opressão racial, colonial e capitalista, utilizando a imaginação especulativa para descolonizar o futuro e criar narrativas onde a diáspora africana não apenas sobrevive, mas floresce, integrando alta tecnologia com cosmologias ancestrais. Sua resistência é contra a desumanização histórica, propondo que a verdadeira libertação exige a reivindicação do direito de definir e habitar o amanhã. Já o anarcotranshumanismo combina a crítica anarquista ao Estado, ao capital e a todas as hierarquias coercitivas com a ambição transhumanista de superar as limitações biológicas humanas através da tecnologia. Sua luta é contra toda forma de poder que restringe a autonomia individual e coletiva, advogando pelo uso de tecnologias radicais, como a inteligência artificial, a biotecnologia e a nanotecnologia, para abolir a escassez, o sofrimento e as barreiras à autossoberania corporal e cognitiva. O propósito comum, portanto, é a dissolução de sistemas de dominação e a expansão das possibilidades de existência. Para o afrofuturismo, a tecnologia é um meio para curar feridas históricas e afirmar identidades culturalmente plenas em um futuro que foi roubado. Para o anarcotranshumanismo, a tecnologia é uma ferramenta para desmantelar coercições materiais e biológicas, permitindo que todos os indivíduos, independentemente de sua origem, transcendam suas limitações. Ambos, em última análise, envisionam uma ética da libertação total, um rejeitando o determinismo racial e colonial, o outro combatendo o determinismo biológico e socioeconômico, mas ambos almejando um mundo onde a autonomia e a pluralidade de ser possam florescer sem restrições opressivas. Se você se interessa por discussões que envolvem tecnologia descolonial, ancestralidade reimaginada, corpos negros no futuro e a ética da inovação radical, como as narrativas de Wakanda, os universos de Octavia Butler ou as distopias afro-brasileiras de Fábio Cabral, Lua Inzaila, Sandra Menezes, Alê Santos e outros, então você vai encontrar no canal Anarco-Transhumanismo Brasil, um espaço para debater futuros onde a diáspora africana prospera. Aqui, questionamos como a tecnologia pode curar feridas coloniais, como os orixás dialogam com a inteligência artificial, e se um amanhã sem racismo é possível. Acreditamos que a inovação não precisa apagar a tradição, pelo contrário, pode ser ferramenta de libertação quando guiada pela ética ancestral. Se você curte pensar em futuros radicais, onde a negritude é centro e não margem, se inscreve no canal e vem construir esses mundos com a gente. Não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E se tiver uma ideia, uma história ou um projeto afrofuturista para compartilhar, deixa aqui nos comentários, porque o futuro não é dado, é inventado na troca de saberes.
Fico por aqui. Até a próxima!